Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá então, vamos falar sobre eletrólitos, sobre gases sanguíneos. Sempre que a gente fala de eletrólitos, gases sanguíneos, a gente tem que falar um pouco sobre a função dos rins, né? Sobre a estrutura de néfron, tem que abordar um pouco essa questão de função tubular, função glomerular. Então vamos dar uma revisada rápida aqui na estrutura do néfron e na função do néfron, ok? Então vamos lá. O néfron, que é o elemento lá morfofuncional dos rins, ele é composto por uma porção filtrante, que a gente vai chamar de glomérulo, né? E uma outra composta pelo glomérulo, pela cápsula de Bowman, e pela porção seletora, né? Ela vai selecionar moléculas importantes, que é aqui essa região que a gente chama de túbulo, né? Então eu tenho os elementos vasculares, né, onde eu tenho arteríola, glomérulo, né, os capilares peritubulares, os vasos retos e os elementos tubulares. Os elementos tubulares são os túbulos proximal, a alça de Henle, o túbulo distal, duto coletor e começando ali, na verdade, com a própria cápsula de Bowman, também faz parte, né, desse contexto. Então eu tenho uma arteríola aferente que entra ali naquela região da cápsula. Ela vai se enovelar, a pressão aumenta naquela região, ela começa a extravasar o conteúdo líquido, porque aquele capilar da arteríola aferente, né, é um capilar que é fenestrado, né, tem uns buraquinhos que permitem a passagem desse líquido. E aí depois, a arteríola eferente, ela sai com um sangue bem mais denso, mais concentrado, obviamente, e esse filtrado, que a gente vai chamar aí, é o chamado ultrafiltrado, né, glomerular, é produzido a uma quantidade de 180 litros por dia, né? Ele vai então sofrer alguns ajustes, né? O sangue certamente foi filtrado alguma coisa que não era para ter ser eliminado, né? E algumas outras substâncias que foram filtradas não eram para ter sido filtradas. Então você tem aquele processo contínuo de reabsorção e de secreção. Secreção para os túbulos, né, e reabsorção para o capilar peritubular. Então, nesse processo todo, a gente vai observar uma contínua reabsorção, secreção de água, bicarbonato, glicose, sódio, cloreto, várias moléculas vão ser secretadas ou reabsorvidas, né? Também vai ter secreção de ácido, né? Bastante secreção de ácido, de modo que esses túbulos, né, eles vão atuar muito na questão da manutenção dos eletrólitos, das moléculas que dão a acidez e a basicidade do sangue, e de outras moléculas importantes, como é o caso da glicose. Lá na porção final, lá no duto coletor, a gente tem uma região onde tem bastante absorção de água também, eventualmente, quando precisa, né? Tem a produção ali daqueles poros, né, chamados aquaporinas, que vão ajudar a reabsorver bastante a água quando for necessário. Então, além da função que a gente já menciona sempre, a função filtrante dos rins, né, depurativa, a gente tem outras funções bem relevantes dos rins, que vale a pena abordar, né? Os rins, eles trabalham fazendo o equilíbrio da composição iônica do sangue. Esses íons, né, potássio, sódio, cloreto, bicarbonato, o próprio próton, né, todos eles vão ser filtrados, secretados ou reabsorvidos pelos rins. Então, de certa forma, a gente vai ver aí um papel muito importante nessa manutenção da osmolaridade. A gente já adianta ali, né, manutenção da osmolaridade do sangue, né, pela regulação da composição iônica do sangue, e, obviamente, também pela manutenção da reabsorção de glicose, né? De glicose, que é uma molécula que tem um potencial osmolar bastante grande. Regulando a composição iônica do sangue, a gente também promove a regulação do pH sanguíneo, porque quando eu tenho o meu túbulo renal reabsorvendo a maior parte do bicarbonato, eventualmente secretando próton, eu tenho uma forma de controlar o pH ajustando essa secreção ou a reabsorção. Secreção ácida, reabsorção de uma molécula básica.
Regula o volume de sangue, uma vez que esse processo de filtração, reabsorção e secreção é capaz de reabsorver mais ou menos água, né? Dependendo das circunstâncias. Quando você tem uma necessidade, uma carência, né? Para prevenir justamente a desidratação, você tem uma reabsorção maior de água. Quando há uma necessidade ali de uma diurese, quando existe algum estímulo, você tem ali a perda de água, né? Perda de sódio, perda de potássio, perda de água também. Por consequência disso, a gente tem a regulação da pressão arterial. Se eu regulo o volume de sangue, eu também ajudo a regular a pressão arterial. E também por uma questão de regulação de composição iônica, né? Se eu reduzo ali, se eu elimino um pouco mais moléculas, espécies, né, íons que têm a capacidade de atrair água, ou seja, a capacidade osmolar, eu reduzo então o volume sanguíneo, reduzindo também a pressão arterial, ajudando a reduzir a pressão arterial. Já falamos da osmolaridade. Temos os hormônios, né, produzidos pelos rins, calcitriol, né, metabolismo de cálcio, eritropoetina, importante para a síntese de mais eritrócitos, de mais hemácias, né? Os nossos rins, eles detectam essa baixa perfusão de oxigênio, que é um belo indicativo de que algo de errado não está certo, né? Ou seja, eu tenho ali uma falha, uma falta de oxigênio no tecido renal, que isso pode estar indicando uma falta, uma necessidade de produção de mais eritrócitos. Então ela produz eritropoetina, que vai lá na medula, estimula a síntese de mais eritrócitos, né? E a renina, uma molécula muito importante, que atua no sistema de manutenção da pressão, né? Aquele sistema velho e conhecido, renina, angiotensina, aldosterona. Regula o nível sanguíneo de glicose, uma vez que ela também reabsorve muita glicose, e eventualmente quando há excesso de glicose sanguínea, essa glicose aparece na urina, né? Excreção de escórias metabólicas e substâncias estranhas como xenobióticos, né? Que mais? Eventualmente ureia, creatinina, que mais? Qualquer substância estranha, qualquer medicamento, qualquer substância que tenha sido biotransformada, né? Transformada numa molécula mais solúvel e que esteja apta a ser eliminada. Então os rins têm funções que vão além daquela função de reabsorção, de depuração de algumas substâncias, né? Tá aí o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Um sistema que ele é modulado, né, pela presença da renina produzida pelos rins, né? A renina vai atuar no sistema de transformação do angiotensinogênio em angiotensina 1, posteriormente em angiotensina 2, e aí o próprio nome já diz, né? Angiotensina, ela vai atuar aumentando a tensão nos vasos, ou seja, a pressão arterial, ok? Mas vamos dar uma olhadinha rápida aqui na função glomerular. Como é que funciona essa função glomerular com função de filtração, né? O glomérulo não é um filtro comum, ele não é um filtro mecânico. O glomérulo é um filtro que tem uma seletividade para algumas substâncias, né? Ele lembra aquelas membranas filtrantes lá que a gente usa na bioquímica, né? Aquelas colunas de exclusão por tamanho, troca iônica, parece um pouco nesse sentido, né? Então, a membrana basal do glomérulo tem uma carga negativa forte para evitar a perda de proteínas negativas, né? Uma proteína muito importante para a gente, que é muito negativa, é a albumina, que é a proteína mais abundante do nosso plasma. Então, dessa forma, os rins conseguem, através do glomérulo, fazer uma boa filtração, fazer uma boa filtragem, né? Sem perder a albumina. Outras moléculas que sejam positivas, elas não são tão selecionadas assim, né? Por exemplo, os anticorpos, eles passam com um pouco mais de facilidade do que a albumina, né? Mas isso só pode acontecer se eu tiver a integridade da membrana do glomérulo. Quando há algum tipo de lesão, algum tipo de dano, a gente tem a perda dessa capacidade de reter essa albumina, né? Que é o que vai se caracterizar com albuminúria, certo? Muitas vezes indetectável, né? Em quantidades pequenininhas, como é o caso na microalbuminúria, no iníciozinho daquela lesão com perda de albumina.
Então, o glomérulo renal tem essa estrutura bastante complexa, né, de membrana, dos capilares fenestrados, né, o endotélio do capilar fenestrado, permite a passagem do conteúdo líquido para fora, né. Tem ali a membrana do pedicelo também, que auxilia bastante na retenção das proteínas, especialmente da albumina, né. E aí, se eu perco essa integridade, perco essa estrutura, perco a capacidade de selecionar o que vai ou não ser filtrado, ok? E o túbulo renal, o que ele faz? O túbulo renal é aquela região onde você vai ter uma seleção um pouquinho mais refinada do que foi filtrado. Então eu tenho regiões mais próximas do glomérulo, mais longe do glomérulo, que a gente vai chamar de túbulo proximal, túbulo distal, né? A alça de Henle, que é uma alça também, que faz parte do túbulo renal, que tem como função importante reabsorver, né, recuperar moléculas que são importantes e que foram eventualmente secretadas, né, foram filtradas ou na quantidade inadequada ou até foram filtradas, e não deveriam ter sido filtradas. Então a gente tem aqui exemplos, né, de alguns sítios e quais são as principais moléculas que são reabsorvidas, né? No túbulo proximal a gente tem intensa reabsorção de bicarbonato de sódio, glicose, de aminoácidos, de água também, né? Mais à frente, mais NaCl, mais água. Lá na alça descendente, água. Na porção ascendente, ureia vai ser secretada, NaCl vai ser reabsorvido, né? NaCl mais uma vez vai ser reabsorvido, quer dizer, sódio e cloreto vai ser bastante reabsorvido. E lá, naquela porção mais à frente do nosso túbulo renal, a gente tem um processo de reabsorção e secreção de potássio, equilíbrio do potássio, e intensa secreção de próton. Ou seja, eu tenho lá no início do túbulo reabsorção de bicarbonato e lá na frente secreção de próton. Então, esses dois pontos são muito importantes para a manutenção do pH sanguíneo, né? Quando eu preciso manter o pH sanguíneo que está mais ácido, eu preciso neutralizar essa acidez a mais, né? Então você aumenta a secreção de próton e aumenta eventualmente, né, se for possível, a reabsorção de bicarbonato. Quando acontece o inverso, o processo é o inverso, obviamente, né? Então esse mecanismo renal é muito importante. Lá no finalzinho, né, no túbulo distal, a gente tem a reabsorção de NaCl, de água, né? A reabsorção de água lá no final requer o hormônio antidiurético, né? Um hormônio importante que vai induzir a secreção, a síntese, das aquaporinas, e também tem secreção de potássio e de próton lá no finalzinho. Lá no finalzinho também tem ureia e água para a gente fazer esse equilíbrio. Então percebe que muitas moléculas são reguladas nesse processo. Desta forma, a água ela vai ter um papel muito importante, porque ela vai ser o veículo para a eliminação dessas moléculas que sejam em concentrações inadequadas, né? Para você fazer a regulação, né, da concentração de todas essas moléculas, é importante ter água, para que a água leve, né, a água na forma, né, de veículo, de solvente desse seu ultrafiltrado glomerular, ela consiga lá na frente chegar ao estado de solvente da urina. Para que isso aconteça, é fundamental que o indivíduo beba água, consuma água, né? A eliminação diária de urina, né? De água de uma maneira geral, né? Água na forma de urina, no suor, na água não contabilizada, vai em torno de 2 a 2,5 litros de líquido, né? Pelo organismo inteiro. Então, a excreção diária deve ser de pelo menos 500 ml, considerando que o indivíduo está num dia quente, né, num ambiente mais quente, ele falou muito, né, perdeu muita água pela respiração, mas menos do que isso nós temos um problema, e o próprio consumo de água pode ser um grande indicador dessa diurese reduzida. Às vezes a pessoa bebe pouca água
o nosso corpo ele pensa, se eu eliminar a minha água, eu vou perder, porque esse cidadão não está bebendo água. Logo, ele retém mais água. Né? Então, a eliminação da água no suor e na urina é controlada por esse hormônio antidiurético, que nós já mencionamos, inclusive, né, sempre mencionamos na aula de hormônios. Ok? Bom, mais uma vez essa imagem aqui mostrando as funções do néfron, né? Pontos de filtração, reabsorção, secreção e excreção. Mas vamos falar agora sobre a manutenção do pH sanguíneo. Né? Sempre que a gente fala de manutenção do pH sanguíneo, a gente precisa abordar o conceito de tampão. O que é um tampão? Tampão é um sistema que é capaz de controlar a concentração de ácidos e bases no meio, ou seja, manter o pH razoavelmente estável dentro de uma faixa, obviamente, dentro de um limite, obviamente. Então, um tampão, por questão de conceito, né? Uma solução tampão é uma solução, lá no laboratório, quando a gente prepara um tampão, é uma solução que contém um ácido fraco e um sal correspondente a esse ácido, né? Ou uma base fraca e um sal correspondente a esta base. Como é que funciona o mecanismo de um tampão? Os tampões, vamos comparar aqui água pura, né, e dois tampões, um sistema tampão ácido, né, e o outro sistema tampão básico, ok? Então, nesse primeiro tampão aqui, o sistema ácido acético, acetato de sódio, vamos ver como é que funciona, e o outro tampão, né, cloreto de amônio, hidróxido de amônio. Ok? Então vamos ver como é que funciona isso. Se você pega 1 litro de água pura, num pH inicial 7, e adiciona base, a tendência é o ambiente ficar mais básico, só que essa mudança ela é muito abrupta. Então o meu pH vai de 7 a 9, bem rapidinho. E de 9, adicionando cada vez mais base, ele vai até 10, até 11. Então a flutuação do pH é muito grande. Da mesma forma, se eu adiciono ácido, um pouco de adição de ácido, o pH cai de 7 para 6, depois para 5, 4, 3. Veja que a amplitude da variação do pH é muito grande, de 3 a 11, né? Com uma adição de quantidades aí específicas de base e de ácido. Agora, se você tiver um sistema tamponado, contendo ali o ácido acético e o acetato de sódio, esse pH inicial, que vai ser de 4,8, ele vai se manter estável assim por muito tempo, né? Nas 3 primeiras adições de ácido e nas 3 primeiras adições de base, a gente não vai notar variação no pH. Ou seja, esse sistema é capaz de manter estável o pH por muito tempo, né? E por uma faixa bastante larga, né? Da mesma forma, a gente observa isso acontecendo num tampão básico. Isso também acontece, né? Esse tampão aqui, inicialmente pH 9,3, ele vai ficar 9,3 até bastante tempo ali, né, com adição de base, e vai ficar também até 9,3 com adição de ácido. Então você nota que é muito importante a gente ter esse sistema tampão. Por quê? Por que a gente tem que ter um sistema tampão no nosso corpo? Nosso sangue, nossas células, nosso interstício, todas essas estruturas possuem moléculas que são muito sensíveis à variação do pH, dentre elas a mais sensível, né, a mais documentadamente sensível, são as proteínas, né? As proteínas são muito sensíveis a oscilações de pH. Quando o pH oscila muito, a gente pode ter ali alteração na interação entre os aminoácidos, as cadeias laterais dos aminoácidos, provocando uma alteração estrutural na proteína, né? Um processo de afrouxamento da estrutura terciária, da estrutura secundária, podendo levar a um quadro de desnaturação proteica, né? E a desnaturação proteica ela é catastrófica, porque uma vez que a proteína perde sua estrutura nativa, muito dificilmente ela retorna a essa estrutura nativa dentro das condições fisiológicas, né? Você vai ter que remover essa proteína, destruir e refazer, fazer uma nova proteína. Quer dizer, é um gasto energético, porque para fazer proteína gasta muita energia, sem contar o problema causado pela presença de uma proteína desnaturada. Uma proteína desnaturada,
ela tende a se agregar com outras proteínas. Ela tende a formar ali um agregado, um coagulado, né? Então, isso é um problema dentro de um ambiente, né, o soro, o plasma, cheio de proteínas, inclusive proteínas responsáveis pelo processo de coagulação. Imagina um pH oscilando pra caramba, sem um sistema tampão. E é aí que entra o papel do sistema tampão, né, bicarbonato, ácido carbônico. Quando a gente vê o tampão acetato de sódio, ácido acético, a gente percebe que o sistema ele é limitado pela concentração, pela quantidade de ácido acético e de acetato de sódio que está presente ali no meio. O tampão bicarbonato ácido carbônico, ele é um tampão que consegue conjugar tanto a capacidade de amortecer, né, os impactos gerados por adição de ácido ou de base, né, causado eventualmente por processos metabólicos, variações na captação ou preservação de CO2 no nosso sangue, como também ele consegue responder. É um sistema tampão vivo, é um sistema tampão que consegue responder a essas oscilações. Você nota que quando aumenta muito a adição de ácido no tampão no laboratório, chega um limite onde o tampão não consegue mais lidar com aquele excesso de ácido. O mesmo acontece com base. No caso do tampão bicarbonato sanguíneo, né, ácido carbônico e bicarbonato, a gente tem uma resposta a dar a esse excesso de ácido, que é a excreção renal, né, de ácido, ou a eliminação pela respiração do CO2. Você nota então, olhando aqui por essa imagem, onde tem essas reações, né, de formação do ácido carbônico. O ácido carbônico ele é formado a partir da ação da anidrase carbônica sobre o gás carbônico, o CO2, e a água. Esse CO2 ele tem origem essencialmente do processo de respiração celular, né, da descarboxilação do piruvato, né, do ciclo de Krebs. A gente tem a produção do CO2. Esse CO2, então, conjugando ali com água sob a ação da anidrase carbônica, vai se transformar em ácido carbônico. Esse ácido carbônico é um ácido fraco, e esse ácido fraco, no ambiente aquoso, né, como todo ácido faz, ele pode se ionizar, se transformando no íon bicarbonato. Ele vai gerar bicarbonato mais próton, né, no ambiente, e aí você vai ter o equilíbrio entre bicarbonato, entre próton, no ambiente aquoso do sangue, e aí você vai ter a resposta às oscilações a esse pH sanguíneo na forma de excreção maior de bicarbonato, excreção maior de próton, ou preservação do bicarbonato ou do próton pelos rins, excreção maior de CO2 ou preservação desse CO2 lá pelos pulmões. Esse ácido formado no sangue da gente, ele é importante não só para o sistema tampão, mas também para alimentar a bomba de prótons lá do nosso estômago, né? Nosso estômago usa esses prótons sanguíneos para poder bombear esses prótons junto com o cloreto, formando ali o ácido estomacal, responsável lá pela esterilização do ambiente estomacal, início do processo de digestão de muitos nutrientes, né? Enfim, então você percebe que não é uma função única, né? Não é só para fazer o pH sanguíneo manter-se estável, não. Também tem essa função aí na bomba de prótons. Além do bicarbonato, ácido carbônico, nós temos outros 3 sistemas tampão: hemoglobina, oxihemoglobina, proteínas ácidas e proteínas básicas, que já é um sistema mais desgastante, né? Que você já está pegando a molécula que você tem que preservar estável e está, né, considerando que ela pode ajudar na manutenção do pH. Não é o desejável, né? E o fosfato monoácido, fosfato de ácido, que participam também, mas tem um percentual bem pequeno em relação ao global, ok? Bem, então a manutenção do pH sanguíneo vai ser um processo que vai ter como órgãos principais, né, para manter essa constante do pH sanguíneo,
os pulmões e os nossos rins, ok? Então vamos lá. Se eu tenho a capacidade de secretar e reabsorver nos rins bicarbonato e próton, se eu tenho a capacidade de reter ou de eliminar mais CO2 nos pulmões, então eu consigo dessa forma equilibrar o meu pH a partir da ação tanto dos rins quanto dos nossos pulmões. E vamos ver como é que isso vai acontecer no decorrer dessa aula, ok? Qual é a relação que existe entre gases sanguíneos e o pH? A gente está falando de gasometria, né? Gasometria é a quantificação dos nossos gases inalados e inspirados, né? CO2, oxigênio, a saber. E a gente está sempre, né, tentando saber se a quantidade de oxigênio que a gente está captando está sendo suficiente para os tecidos ou não. Então, para isso existe um equipamentozinho chamado oxímetro, né? Foi bem famoso durante o processo aí da pandemia, o pessoal se familiarizou muito com ele. E esse oxímetro ele vai medir a saturação de oxigênio nos tecidos periféricos. E o que significa essa saturação de oxigênio? Bem, o ar inspirado ele tem uma concentração de oxigênio que a gente vai chamar de pressão parcial, né? Quando a gente fala concentração, a gente vai falar sobre soluções aquosas, né? Quando eu falo uma solução de gases, a gente está ali dando um nome um pouquinho diferente, que é a pressão parcial. Então, a pressão parcial do oxigênio no ar inspirado é sempre maior, pelo menos deve ser sempre maior, do que a pressão parcial de oxigênio lá dentro dos nossos vasos sanguíneos. Por quê? O sangue que chega ao alvéolo para troca gasosa, ele é um sangue que vem pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. É um sangue conhecido como sangue venoso, né? Sangue pobre em oxigênio. O ar inspirado precisa ter mais oxigênio para favorecer essa troca. Então, esse ar inspirado contém bastante oxigênio, ele vai entrar no alvéolo, vai haver uma mistura do ar inspirado com o ar residual que está presente no alvéolo, a concentração, a pressão parcial de oxigênio vai cair um pouquinho, vai de 160 milímetros de mercúrio para 104, né? O ar residual, ele contém já bem mais CO2 também, então a concentração de CO2 aumenta, né? E é ali, naquele ar residual mais inspirado, que vai estar misturado no alvéolo, que vai fazer essa troca com os capilares, né? Então o capilar traz muito CO2, como tem muito mais CO2 no capilar do que no alvéolo, há um processo de difusão do CO2 para o alvéolo. Como tem muito mais oxigênio no alvéolo do que dentro do vaso sanguíneo, existe um processo de difusão do oxigênio de lá do alvéolo para dentro do vaso sanguíneo. Quando o oxigênio chega e se difunde no capilar, ele encontra a hemoglobina cheia, as hemácias cheias de hemoglobina, as hemoglobinas vão lá e vão fazer o transporte efetivo desse oxigênio. Então, quando a gente está falando sobre gasometria, saturação de oxigênio, né? A saturação de oxigênio, a saturação de CO2, ela reflete, obviamente, a oxigenação dos tecidos, mas também nos dá uma indicação do pH sanguíneo. Se eu tenho um indivíduo que está com um problema de baixa saturação de oxigênio, é possível que esse indivíduo esteja fazendo menos trocas gasosas do que deveria. E se ele está fazendo menos trocas do que deveria, está eliminando menos CO2. Se ele elimina menos CO2, ele retém mais CO2. Essa retenção de CO2 pode se evidenciar na retenção daquela molécula ácida que é o ácido carbônico, né? Então, se eu quero eliminar aquele ácido carbônico, basta desmembrá-lo em CO2 e água. O CO2, por difusão, sai do capilar, vai para o ar, dali do nosso alvéolo e vai ser expirado.
Então, se eu tenho uma saturação de oxigênio mais baixa, é provável que haja um envolvimento desse processo de troca gasosa aí, né, dessa ventilação inadequada, ineficiente. Então, é essa relação que a gente vê entre gases sanguíneos e o pH sanguíneo. Então, o pH sanguíneo, ele é diferente para os dois tipos de sangue. O sangue arterial, por definição, a gente chama de arterial, mas é melhor chamar de sangue oxigenado, né? Enfim, fica aí esse termo legal. Sangue arterial, que é o sangue mais oxigenado, ele vai ter um pH variando entre 7,35 e 7,45, tá? Já o sangue venoso, que é um sangue mais pobre em oxigênio, ele vai ser mais rico em CO2. Se é mais rico em CO2, vai ser um sangue um pouco mais ácido. Dessa forma, eu tenho sangue venoso com um pH um pouco mais baixo, 0,05 unidades menor, ou seja, 7,30 a 7,40, certo? A pressão parcial de CO2 no sangue arterial está em torno de 35 a 45 milímetros de mercúrio, enquanto no venoso é um pouco maior, 6 milímetros de mercúrio maior, porque é um sangue que ainda não realizou a troca gasosa, não eliminou o CO2 ainda. A pressão parcial de oxigênio no sangue arterial está entre 70 e 100 milímetros de mercúrio, e no sangue venoso é bem mais baixa, em torno de 50% menor, está ali entre 35 e 50 milímetros de mercúrio. Você repara então que a taxa de oxigenação ela cai bastante lá no sangue venoso, porque o sangue arterial passa, né, consegue difundir o oxigênio para todos os tecidos, e depois que ele retorna, o retorno venoso vem realmente muito pobre em oxigênio. Bem, tem aqui uma imagem, né, de dois equipamentos que a gente utiliza na prática clínica para quantificar esses parâmetros, né, que é o gasômetro, né? Esse gasômetro é um aparelho muito bom, inclusive, eu trabalhei com ele, é de uma empresa chamada Radiometer, e é bem confiável. Eu sempre gosto de mostrar a imagem dele porque é um aparelho bem legal. Está aqui uma coleta de gasometria, né? Assim, convém mencionar que é um processo bem doloroso, né? Usa uma seringazinha de heparina, e é um processo que, de preferência, deve ser realizado a coleta e a dosagem, né, a quantificação, o mais rápido possível, porque a saturação de oxigênio, obviamente, é um gás que está ali no sangue arterial. Aquele gás ele tende a sair do sangue com o tempo, né? A gente percebe, inclusive, diferença de cor, né? O sangue arterial tem uma cor um pouquinho mais clara, né? O arterial ele é um vermelho mais vibrante, chega a borbulhar, né? Enquanto o sangue venoso tem uma cor um pouquinho mais escura. O sangue é um vermelho mais carmim, não sei qual é o nome certinho da cor, mas é uma cor bem mais escura. Não sou muito bom com o nome de cores, não. Mas, bem, então se eu tiver alterações nessa faixa de pH, né, 7,35, 7,45 do sangue arterial, eu posso ter reflexos, obviamente, né, clínicos que você observa, mas eu também posso ter alguns problemas associados, né, alguns distúrbios associados. Então, os distúrbios do pH são chamados de acidose e alcalose, tá? Então, eles podem ter origem metabólica ou origem respiratória. Os distúrbios metabólicos, eles vão ser aqueles que vão ser causados por problemas no metabolismo anormal, por um aumento da produção de ácido ou alterações no bicarbonato plasmático, né, por consumo do bicarbonato, pelo excesso de produção de ácido. Excesso de produção de ácido ou excesso de eliminação de bicarbonato, tá? Os distúrbios respiratórios, eles têm como origem falhas no processo de troca gasosa, ou seja, alteração reduzida na excreção pulmonar, ou aumentada muitas vezes, né, do dióxido de carbono, certo? Há que se dizer que o sangue arterial, quando ele atinge o seu limite de acidez,
a gente vai dizer que o paciente está numa acidemia. Abaixo disso, abaixo de 7,35, ele está num quadro de acidose, né? A acidemia é um patamar considerado ainda fisiológico, embora na fronteira, né? A acidose já é considerada patológica, assim como a alcalemia ainda é o limite de basicidade do sangue, limite fisiológico, e acima disso, né, você tem uma condição patológica que é a alcalose. Vamos ver agora como é que funciona esse processo, né? Você consegue manter o pH, então, entre 7,35 a 7,45, que é o considerado dentro dos parâmetros normais. Acima de 7,45, a gente tem excesso de bicarbonato por origem metabólica ou déficit de CO2 por origem respiratória. A gente já entra na faixa da alcalose. E essa alcalose, ela tem um limite também, que é em torno ali de 7,8, que é passando desse pH de 7,8, a gente tem o indivíduo indo a óbito. O mesmo acontece com a variação da acidose, né? A acidose, ela vai abaixo, no caso, né, de 7,35, já 7,3 já está em acidose, até 6,8 a gente tem ainda o paciente num quadro patológico, mas ainda vivo, né? Abaixo disso a gente tem o paciente indo a óbito. A faixa, então, é entre 6,8 e 7,8 para o indivíduo vivo, ok? Vendo aqui, a acidose pode ser ocasionada por déficit de bicarbonato ou excesso de CO2. Então, para a gente gravar e não esquecer mais, né, a acidose metabólica está relacionada a déficit de bicarbonato e alcalose, excesso de bicarbonato. Enquanto que a acidose respiratória está associada ao excesso de CO2 e a alcalose respiratória ao déficit de CO2. Agora vamos ver o que pode estar causando cada um desses quadros. Bom, a acidose metabólica ela está associada a um excesso de produção de ácidos, levando a um consumo maior de bicarbonato, né? Então você tem aí alguns quadros bastante conhecidos e mais famosos, né? Que é, por exemplo, o quadro da cetoacidose diabética. O indivíduo diabético, ele é um indivíduo que tem dificuldade de captar glicose. Isso leva esse indivíduo a optar por outras fontes energéticas, por exemplo, a produção de corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos são moléculas que são ácidas, né? Você tem lá o beta-hidroxibutirato, por exemplo, cetacetato, são moléculas que são contraíons de ácidos que foram formados, né? Ácido acetacético, ácido beta-hidroxibutírico, enfim, são moléculas que vão produzir mais íons H+ no sangue. Então, o paciente, numa crise onde ele tem ali uma elevação muito grande desses corpos cetônicos, ele pode entrar num quadro conhecido como cetoacidose diabética, que é muito grave, pode levar o indivíduo ao coma, pode levar inclusive a óbito, né? Tem outro quadro também que vai levar a um quadro de acidose metabólica, que é a acidose lática, né? Pelo excesso da produção de ácido lático, geralmente está associado a uma atividade muscular, né? Com baixa perfusão ou perfusão inadequada de sangue, né? A gente sabe que o ácido lático ele é uma opção metabólica para a produção de energia, para a produção de ATP, em condições de baixa oferta de oxigênio. Então, você tem lá um indivíduo que fez uma atividade física prolongada, ou ele não tem um preparo físico suficiente para aquela atividade física, você vai ter uma acidose lática, sim, né, que a gente vai visualizar isso como cãibra, né, com aquela dor nos membros, né. E a própria inanição, que vai levar a um catabolismo aumentado de proteínas, né, levando também a produção, a própria gliconeogênese vai levar à produção de muita molécula ácida por cetoacidose também, né? Afinal de contas, na inanição, as células elas captam muito pouca glicose
deixa a glicose basicamente para o sistema nervoso central. Isso leva também a um quadro de acidose metabólica. Tem outras origens, né, também da acidose metabólica. Uma delas é a ingestão de ácidos ou seus precursores, né, como é o caso dos salicilatos. A gente fala sempre dos salicilatos, embora no Brasil a gente tenha bem menos quadros de intoxicação por salicilatos, né? O nosso anti-inflamatório não esteroidal de preferência ainda é o paracetamol, né? Que é o que causa bastante intoxicação ainda, mas é um quadro bem comum, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o pessoal usa bastante aspirina, né? Intoxicação por etileno glicol e por metanol. Bom, por metanol já houve alguns casos aqui no Brasil, né? Por exemplo, contaminação no invase de algumas bebidas alcoólicas, né? De cerveja, por exemplo, contaminação de metanol, e levou a um quadro de acidose metabólica, inclusive levando pessoas a óbito. O quadro mais recente, o fato, né, foi relacionado a uma cerveja chamada Belo Horizontina, não sei se vocês lembram disso, que teve essa questão aí da contaminação com metanol, né? E tem o etileno glicol também, que é um anticongelante bem comum lá nos Estados Unidos, o pessoal usa bastante anticongelante, mas também tem alguns episódios que aconteceram na história onde trocaram, né, glicerol por etilenoglicol em algumas formulações farmacêuticas. Teve o caso do xarope, né? Depois eu até vejo se eu encontro a notícia e coloco o link aqui para vocês verem. Essa intoxicação por etilenglicol levou muitas pessoas a óbito, né? Infelizmente. Então isso pode acontecer, não é tão raro assim. Tem também o quadro de excreção reduzida de ácidos, em caso de insuficiência renal oligúrica, que é um pouquinho raro, né? E por excreção aumentada de bicarbonato. A excreção aumentada de bicarbonato também não é tão comum assim. Os rins, eles preservam o bicarbonato ao extremo, 90% dele é reabsorvido, né? Mas pode acontecer também. Bem, e a alcalose metabólica? Quando é que a gente vai ter uma alcalose metabólica? Então, na alcalose metabólica, eu posso ter um aumento da excreção de ácidos. E quando é que eu vou ter aumento da excreção de ácido, da eliminação de ácidos? A gente viu lá no início que uma das funções do ácido produzido lá pelo ácido carbônico, né, pelo CO2 mais água, é gerar próton para tocar a bomba de prótons, aquela bomba de prótons estomacal. Então, uma forma de você perder ácidos de maneira metabólica é justamente pelo processo da êmese, né, do vômito. Então, ou outras condições associadas, né? Então, primeiro ali vai ser aumento da excreção de ácido do estômago e dos rins. Vamos lá. Vômito, principal, primeiro, né? Sucção nasogástrica, bulimia, aumento de cortisol, também pode aumentar aí essa excreção de ácido, a eliminação de ácido, que inclusive aumenta o trânsito gastrointestinal, né? Aumento de aldosterona, como é o caso que a gente vê na síndrome de Cushing. Na síndrome de Cushing, o paciente tem um quadro de alcalose metabólica. Embora no Cushing o paciente tenha hiperglicemia, ele tem uma alcalose. Resultante da ingestão de base, né? O pessoal muitas vezes usa algumas bases na culinária, né? Tem uma base bastante conhecida que é o bicarbonato de sódio, também conhecido como baking soda, né? Usado bastante em muitas cozinhas pelo mundo afora. No Brasil o pessoal também usa muitas vezes para recuperar o arroz, né? Para o arroz continuar bonito, né? Você coloca lá um bicarbonato de sódio, ele fica lindão, fica branquinho de novo e tal. Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Até quando você vai a um restaurante, o arroz está muito bonitão assim, depois você fica lá rotando o dia inteiro, né? Porque você está ingerindo, na verdade, o bicarbonato que está ali no arroz. E o bicarbonato neutraliza aquele ácido, consome esse ácido, pode levar a um quadro de alcalose ou mesmo uma alcalemia, né?
A alcalemia, por exemplo, acontece depois do almoço, né? Você acaba de comer, tem o consumo daquele ácido estomacal, dependendo da quantidade de comida que você come, da natureza da comida que você come, obviamente, né? Então, isso vai inclusive levar a um reflexo respiratório de redução da frequência respiratória, para tentar preservar aquele CO2, para formar mais ácido carbônico e reequilibrar o pH. É aquele soninho que dá depois do almoço, né? O que pode acontecer aqui também, ó, outra coisa, ingestão de citrato também, né? Na transfusão sanguínea, você tem ali transfusão sanguínea massiva, a administração de bicarbonato de sódio oral. Esse bicarbonato de sódio também pode estar associado a uma correção de um quadro de acidose, né? O indivíduo tem uma acidose, você vai lá, dá um bicarbonato para ele. Você pode errar um pouquinho na mão e acabar levando uma alcalose. Por excreção reduzida de bicarbonato, né? Pode ter ali uma excreção reduzida de bicarbonato, levando a esse quadro de alcalose. Tá, e agora? E a acidose respiratória? Como é que ela se processa? Na acidose respiratória, é bem simples de você lembrar. Qualquer fator que reduza a ventilação pulmonar leva a aumento na concentração de CO2. Se aumenta o CO2, aumenta a formação de ácido carbônico, aumenta a acidez. Então veja, se eu tenho redução da ventilação pulmonar, hipoventilação, eu apresento aí um quadro de hipercapnia, ou seja, quando a pressão parcial de CO2 aumenta, vai acima de 45 milímetros de mercúrio, eu tenho um quadro de acidose respiratória. Daí você percebe a relação entre a gasometria, né, a saturação de gases e o pH. Né? Então, o paciente com hipoventilação certamente vai ter ali uma saturação de oxigênio mais baixa. Né? Então, vamos lá. O que pode estar causando essa hipoventilação? Problemas associados à parede torácica, né? Alteração da musculatura. Pode acontecer agudamente em crises miastênicas, paralisias periódicas, alguns aminoácidos, síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome autoimune que pode estar levando a essa alteração aí também. Hipocalemia, o potássio é muito importante nesse processo da função muscular, né? Baixa de potássio pode levar a uma redução da atividade muscular, e aí a pessoa pode ter inclusive paralisia noturna, enfim. Hipofosfatemia grave também pode acontecer. Na crônica, você pode ter fraqueza muscular, com poliomielite, esclerose lateral amiotrófica, mixedema, né, que está associado aí a uma redução dos hormônios tireoidianos, né, nas crianças um pouquinho mais velhas, cifoscoliose e obesidade mórbida, até pela dificuldade mesmo de expansão da caixa torácica, de maneira geral, né? Tem também a inibição do centro respiratório, aí já não é uma questão muscular, dos músculos da respiração. A gente tem a participação de algumas drogas, né, como é o caso dos opioides, que são depressores do sistema nervoso central, anestésicos e sedativos, né, o oxigênio em pacientes com hipercapnia crônica, né, ele pode levar a um quadro de acidose. A parada cardíaca também, parada cardíaca geralmente é parada cardiorrespiratória, né? Vai reduzir o fluxo sanguíneo, vai reduzir a troca gasosa. A apneia obstrutiva do sono, tá? Que são casos agudos. E crônica, no caso de obesidade mórbida, como é o caso da síndrome de Pickwick, as lesões do sistema nervoso central, as lesões traumáticas, lesões associadas a tumores, enfim. E a própria alcalose metabólica, né? A gente falou da alcalose metabólica, e agora fala da acidose respiratória. Por que a alcalose metabólica pode levar a um quadro de acidose respiratória? A alcalose não é concentração maior de base, então por que eu posso provocar uma acidose respiratória? Porque na alcalose metabólica, um dos reflexos que a gente pode ter para tentar reverter essa alcalose é tentar neutralizar, aumentando a produção de próton.
Para isso acontecer, eu preciso produzir mais ácido carbônico. Para isso acontecer, há uma depressão respiratória para reduzir a excreção de CO2, aumentando a produção de ácido carbônico para neutralizar esse bicarbonato que está em excesso. Então, a alcalose metabólica pode ter como reflexo, como consequência, a acidose respiratória. É um mecanismo de controle. Temos a obstrução das vias aéreas superiores, né, como é o caso da aspiração de um corpo estranho, engasgo mesmo, né, broncoaspiração, a apneia obstrutiva do sono, a pessoa engasga com a saliva, epiglotite, inflamação da epiglote, o bócio obstrutivo, né, que tem ali uma compressão da região das trocas da respiratória, mesmo, traqueia, né, doenças laríngeas e traqueais, como estenose, tumores, angioedema, traqueomalácia, né, faringite, quando a pessoa tem dificuldade de respirar, né. Enfim, essas obstruções de vias superiores, por exemplo, podem estar associadas a traumas graves, né, acidentes, né, e distúrbios nas trocas gasosas dos capilares pulmonares, como é o caso da DPOC, né, que mais? Edema pulmonar, asma grave, pneumonia, pneumotórax e hemotórax, no caso crônico, doença pulmonar obstrutiva, enfisema, bronquite, claro que obesidade mórbida. Dentro daquela condição da primeira ali, da alteração da musculatura, a gente não pode esquecer dos traumas. Eu falei de traumas, né? Tem um trauma que é bem interessante, que eu sempre menciono, que é um trauma associado a esporte, né? Associado à arte marcial. O pessoal que faz aí karatê, taekwondo, às vezes leva umas pancadas um pouquinho mais fortes na costela, e isso reduz ali a capacidade respiratória. Qualquer fissura na costela dificulta muito a capacidade respiratória, que a pessoa não consegue expandir a caixa torácica. Então, isso é uma outra coisa que pode acontecer. E a alcalose respiratória? A alcalose respiratória, ela acontece quando a ventilação alveolar está aumentada, levando a quê? A uma hiperventilação. A hiperventilação leva a uma excreção maior do CO2, levando a uma hipocapnia. A hipocapnia é quando eu tenho a pressão parcial de CO2 menor que 35 milímetros de mercúrio, quadro de alcalose respiratória. Quando é que eu vou ter, então, uma hiperventilação? Vamos lá. Hiperventilação pode acontecer por ansiedade, crise de ansiedade, é bem clássica. A dor, né? A dor, ela vai causar um aumento das catecolaminas, né? Aumento da adrenalina, que aumenta também a frequência respiratória, frequência cardíaca. Hipertermia também tem esse reflexo, hipóxia, grandes altitudes, uma tentativa aí de captar mais oxigênio, né? Então vai levar uma hiperventilação, e essa hiperventilação pode levar a pessoa a desmaiar. A pessoa pode desmaiar por quê? Mecanismo de tentar repor aquele CO2 perdido. Quando a pessoa desmaia, ela desmaia e a frequência respiratória tende a voltar ao normal, né? Mas o problema é quando a pessoa ela desmaia e a frequência respiratória fica muito baixa, a pessoa pode entrar numa depressão do sistema nervoso central, depressão respiratória bem séria, né? Pode ter a hiperventilação por ventilação mecânica, né? O famoso AMBU, aquele aparelhinho que o pessoal usa lá na emergência, né? Na ambulância, por exemplo, para poder aumentar o influxo de oxigênio, né? Aumentar a ventilação no paciente. Tem um ritmo específico, né? Tem todo um conhecimento por trás daquilo, e se você fizer uma ventilação mecânica muito vigorosa, o paciente pode entrar em alcalose respiratória sim. Lesões do sistema nervoso central, como tumores, encefalites ou hipertensão intracraniana, vão prejudicar o centro respiratório, né? Podem levar a um quadro de redução da frequência respiratória, né? Uma depressão respiratória, que a gente chama, né? Uma hiperestimulação respiratória. Da mesma forma que pode causar depressão, pode causar hiperestimulação. Os salicilatos e as sulfonamidas podem levar a um quadro de alcalose também,
Afinal de contas, salicilato em excesso pode levar a um quadro de acidose metabólica. A resposta da acidose metabólica é a tentativa de eliminar esse CO2 que está em excesso, né? Perdão, esse próton que está em excesso, e a maneira de você resolver isso é eliminando o CO2 que forma o ácido carbônico, tá? Então veja, mais uma vez, um problema metabólico que tem como reflexo uma resposta respiratória. Só que quando você elimina CO2 demais na respiração, você pode passar do ponto, levando a um quadro de alcalose. É uma alcalose como consequência da tentativa de da resolução de uma acidose metabólica, como a gente tinha visto anteriormente, né? Opa, de novo apareceu uma imagenzinha aqui. A gente tinha visto aqui anteriormente, né? Eu posso ter uma acidose respiratória como consequência de uma alcalose metabólica, uma tentativa de resolver uma alcalose metabólica. Da mesma forma, eu posso ter o inverso. E há que é o caso que a gente já falou, né? A alcalose pós-acidose. Eu não sei se eu mencionei aqui, mas a alcalose respiratória ela pode levar realmente a uma depressão respiratória bem grave, né? Como um rebote, né? A alcalose leva a uma redução do centro nervoso, lá do centro respiratório, para tentar manter o CO2 e tentar resolver o problema. Só que isso é um problema que pode levar o indivíduo a óbito, eventualmente, ok? Vamos falar então agora sobre os eletrólitos: sódio, potássio, cálcio, cloro, magnésio e fósforo. Sódio é o maior cátion do nosso líquido extracelular. A gente tem ali uma flutuação do sódio intra e do sódio extracelular. O sódio ele é o mais concentrado fora das nossas células. Ele está sempre querendo entrar na célula. Responsável pela quase metade da osmolaridade do plasma, junto ali com glicose, com albumina, né? Tem um papel importantíssimo na distribuição da água corporal. Para onde o sódio vai, a água vai junto, né? E a gente vai ter quadros de perda de sódio muito grande em casos de sudorese excessiva, paciente que sua muito. Por isso a importância da reposição de eletrólitos para o paciente que está fazendo atividade física, né? Pós-atividade física. Vômitos também podem levar ao aumento da perda de sódio. Diarreias, né? Podem aumentar, podem diminuir seus níveis. No caso, o vômito, ele talvez aumente o nível porque você perde muita água. Perde muita água, leva a uma hemoconcentração, eventualmente, né? E a diarreia leva a uma perda global, né, de tudo, inclusive de água. Okay? O valor de referência do sódio está entre 136 e 146 miliequivalentes por litro. Né? Valores muito mais altos, eles vão estar associados à hipertensão, né? É o que a gente está vendo aqui, né? A hipernatremia, associada à desidratação, que é bem comum, por vômitos, por diarreia, por sudorese. Associada ao diabetes insípidos, né? Diabetes insípidos é uma doença que está relacionada ao hormônio antidiurético, né? A vasopressina. Quando a gente tem a falta desse hormônio, então a nossa capacidade de reter água é menor. Então, se a gente perde muita água, causa a tal da poliúria. Essa poliúria, quando a gente perde água, perde também sódio. Quando perde a água, para evitar a perda de sódio, a gente perde potássio e, obviamente, sódio aumenta, você fica ali com uma hipernatremia. Na síndrome de Cushing também temos aumento do sódio, terapia excessiva com salina, né? Você tem ali perfusão no paciente, e aldosteronismo primário, ou seja, um aumento de aldosterona. Então você vai ter um aumento da retenção de sódio. E a diminuição do sódio pode acontecer numa dieta pobre em sódio, que inclusive o pessoal recomenda muito, né? Porque o sódio é problemático. A reposição inadequada, o uso abusivo de diuréticos, né? O hipotireoidismo, a hipoproteinemia, secreção inapropriada do antidiurético, né? Que a gente vai ver isso no diabetes insípidos, na doença de Addison, que é o inverso da síndrome de Cushing, né? Síndrome de Cushing, elevação da concentração do cortisol,
seja por aumento do ACTH ou pelo aumento do próprio cortisol, e a doença de Addison pela redução do cortisol, geralmente por causa dele, né? O hipopituitarismo, né? Redução da pituitária, a cirrose, síndrome nefrótica e a insuficiência cardíaca congestiva são quadros onde a gente tem redução de sódio. Potássio. Bem, potássio ele é o contrário, né, do sódio. Ele é o principal cátion intracelular, diferente do sódio, que é o principal cátion extracelular, certo? Variação da concentração de potássio prejudica a capacidade de contração muscular. A gente observa aí alguns quadros de hipopotassemia, onde o indivíduo relata dificuldade de contração muscular, cãibras, em alguns quadros mais graves, a tal da paralisia noturna, né? A pessoa às vezes acorda de madrugada e se percebe paralisado, né? Isso é bem complicado, isso é bem chato. Então, o potássio tem uma função muito importante nesse processo de muscular, né? Níveis muito baixos dele, então, estão associados a sintomas neuromusculares, com alterações eletrocardiográficas, né? Os valores de referência dele são aí entre 3,7 até 5,9 em recém-nascidos, 3,5 a 5,3 em pessoas adultas. E qual é a grande preocupação que a gente tem com o potássio, né? Além da dosagem dele, né? Normal, é a interferência que existe do potássio intracelular, intrahemácias, que pode acontecer em casos de hemólise, né? Então, o paciente cujo sangue foi colhido e aconteceu uma hemólise, você pode ter aí um quadro de hemólise levando uma hiperpotassemia, na verdade, uma influência do potássio na hemólise. Então, uma hemólise leve aumenta em torno de 3% o potássio, moderado aumenta em torno de 12% e intensa aumenta em torno de 30%, ou até mais, né? Você pega ali um paciente com um potássio de 7, alguma coisa está muito errada, provavelmente esse soro está hemolizado. Aqui a gente tem um exemplo, né, do soro normal, aqui bem à esquerda, uma hemólise leve, média e já uma hemólise mais intensa, tá? O que pode estar levando a um aumento ou diminuição do potássio, né? O potássio pode estar aumentado em caso de oligúria ou anúria mesmo, né, quando a pessoa tem pouca urina ou simplesmente não urina. O paciente que sofre um choque, né, choque cardiogênico, por exemplo, transfusões, desidratações, perda de água, aumenta ali proporcionalmente o potássio, aumento de catabolismo celular, ou seja, potássio intracelular que vai saindo, cetoacidose diabética, também aumenta bastante o potássio, a doença de Addison, que é a que a gente tinha visto, né? Doença de Addison aumenta potássio. Por outro lado, doença de Addison diminui sódio. Então, vamos lembrar, né? Até vale para a prova, para o nosso conteúdo, para o nosso assunto de hormônios, né? O hipertireoidismo também pode estar levando a um aumento do potássio, doenças hemolíticas, por razões, né, óbvias, insuficiência renal, hemólise maciça e administração excessiva de potássio. Mas o que pode estar levando a uma redução do potássio? Bom, o principal motivo da diminuição do potássio geralmente é uma baixa ingestão mesmo de potássio. Mas depois disso temos o vômito, diarreia, colite ulcerativa, fístulas intestinais, ou seja, processos associados à própria absorção do potássio. Uso de diuréticos, né, redução da preservação do potássio. A gente sabe que o diurético ele serve para eliminar a água, né, para reduzir o volume sanguíneo, reduzir a pressão arterial, mas para isso a ideia seria eliminar sódio. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Na hora de eliminar o sódio, é o potássio que vai no lugar dele. Então os diuréticos eles acabam cursando com hipocalemia, ok? Então eu tenho ali, ó, diuréticos, nefrites, síndromes de Crohn e Cushing, né? Síndrome de Crohn, na verdade, né? Crohn e Cushing, Crohn é intestinal, né? E Cushing, acidose tubular renal, alcaloses, queimaduras extensas, fibrose cística, uso de digitálicos, uso de cortisona e de testosterona, ou seja, elevação de cortisol
diminui potássio. Síndrome de Cushing diminui potássio. Por outro lado, síndrome de Cushing aumenta sódio. Repara então que sódio e potássio estão em lados opostos. A mesma síndrome que aumenta sódio é a síndrome que reduz potássio. A mesma síndrome que aumenta potássio, doença de Addison, é aquela que leva à redução do sódio. Então, uma relação bem interessante da gente lembrar. O que aumenta um, abaixa o outro. Ok? Falar do cálcio. Cálcio é uma molécula muito importante, é um íon muito interessante, né? Ele é importante para vários processos, além da composição lá dos ossos, dos dentes, das cartilagens, né? Mas ele é importante para a contração do miocárdio, contração muscular de maneira geral, né? Coagulação sanguínea, ele é importante lá na coagulação sanguínea, para a condução neuromuscular, na ossificação, na formação lá dos ossos, manutenção da membrana celular, mecanismo de ação de alguns hormônios também que depende de cálcio. Cálcio é um fator importante, e a ativação de algumas enzimas, como é o caso das enzimas das vias PKA e PKC, né? Ele tem presença no sangue de duas formas. Ele pode ser na forma ionizada, né? Na forma difusível, que é a forma ativa, e em forma de complexos, né? Que a gente vai chamar de forma não difusível, que está associada à albumina e a outras globulinas, né? Então eu tenho o cálcio livre e o cálcio complexado. Os exames, inclusive, têm esse nome: cálcio livre e cálcio complexado. Tá? Cálcio ligado também. Os valores de referência para crianças estão em torno de 8,8 a 10,8, em adultos 8,4 a 10,6. É bem parecido. Tá? O que pode estar levando a um aumento do cálcio sérico no indivíduo? Pode estar associado ao hiperparatireoidismo, né? Porque a paratireoide produz um hormônio chamado PTH, que também está associado ao metabolismo do cálcio, né? Aumenta o metabolismo dele, aumenta a presença dele no sangue. Hipervitaminose D, doença de Hodgkin, que é uma doença imunológica, um câncer, né? Doença de Paget, doenças malignas com comprometimento ósseo, carcinomas de mama, gástrico, de pulmão, os carcinomas de maneira geral, né? Cálcio é muito importante para muitas células, né? Então, cálcio, ferro também é muito importante. Imobilizações prolongadas, né? Você pode ter aí uma sarcopenia, né? Uma redução da atividade muscular, inclusive com o aumento do cálcio, né? Mieloma múltiplo, tá? E a sarcoidose. Esses problemas associados à musculatura, né? E as reduções do cálcio estão associadas aqui a quadros de acidose crônica, né? Você vai ter aí a complexação de cálcio com contraíons, né? Para poder, com o contraíon de um ácido que foi liberado, vai se complexar com cálcio. Deficiência de vitamina D, né? O raquitismo está associado, né? Hipoparatireoidismo, ou seja, a redução da atividade da paratireoide. Esteatorreias, são aquelas diarreias gordurosas, né? Má absorção intestinal, uremias, nefropatias, osteomalácia e transfusões maciças. Todos esses quadros vão levar a uma redução do cálcio. Vou falar agora do nosso amigo cloro. Cloro sérico é o principal ânion extracelular, e junto com o sódio, né? Tá sempre juntinho, sódio e cloreto, representa a maioria dos constituintes osmoticamente do plasma, ativos do plasma. São eles que vão atrair a água para dentro do plasma, né? Então, eles estão envolvidos, ele e o sódio, né, no processo de manutenção da pressão osmótica, né? A maior parte do cloro ingerido é absorvida, o excesso é excretado na urina. O valor de referência está aí, uma faixa bem estreita, entre 96 e 106. O cloro sérico, ele pode estar aumentado em casos de abuso, né? Ou seja, uso excessivo do cloro, ou seja, uma dieta muito rica em sódio, geralmente está associada também a cloro, mas também pode estar associada à insuficiência renal aguda, né, com uma baixa capacidade de eliminação do cloro, uma acidose metabólica associada à diarreia prolongada, com perda de bicarbonato, desequilibra completamente a manutenção desses eletrólitos, uma acidose tubular renal, alcalose respiratória,
hiperparatireoidismo primário, desidratação, você tem um aumento relativo. No caso do diabetes, na hiperfunção adrenocortical e intoxicação por salicilato, tá? Na intoxicação por salicilato, a gente vai ter, então, um quadro de acidose metabólica com aumento de cloro sérico, certo? Então, acidoses metabólicas, em geral, aumentam o cloro sérico, tá? Diminuição, a gente vai observar isso acontecendo em casos de acidose metabólica associada à elevação de ânions orgânicos, no caso de cetoacidose diabética com insuficiência renal, né? Não é com insuficiência renal, tá? Então veja, no diabetes a gente tem aumento de cloro. Na acidose diabética, na cetoacidose diabética, você pode ter uma diminuição, que você eleva os ânions orgânicos, aumenta a excreção de cloreto, que é um ânion também, para tentar equilibrar esses ânions, né? Acidose respiratória, em caso de alcalose metabólica, com tentativa de controle, aumentando a retenção de CO2, levando ao caso de acidose respiratória, né? De rebote, por assim dizer. Aldosteronismo, aumento de aldosterona, aumenta a reabsorção de água, e aí você tem uma redução proporcional, né? Ela vai ter uma diluição maior. Na doença de Addison, na hipersudorese, na nefrite perdedora de sal e no vômito prolongado, considerando ali que no vômito você perde o ácido clorídrico, né? Cloro com mais próton. Falar de magnésio também. Magnésio é um íon muito importante, é um cofator de várias enzimas, como é o caso das enzimas da glicólise, né? Processo de respiração celular de uma maneira geral, né? Importante para transporte de membranas, é essencial para a estrutura do DNA, de RNA, as polimerases, né? Elas usam muito magnésio como cofator, tá? O valor de referência está entre 1,5 e 2,1 miliequivalentes por litro, tá? O que pode estar aumentando o magnésio sérico? O uso de sais de magnésio, né? A pessoa usa aí os sais de magnésio como protetores estomacais, os antiácidos, que o pessoal chama, né? Antiácidos, laxantes. Na doença de Addison, eu posso ter aumento de magnésio sérico. Na desidratação grave, na insuficiência renal, na perda, né? Estou perdendo pela desidratação, então eu tenho um aumento relativo, insuficiência renal. Na acidose diabética, no hipertireoidismo, na hipercalcemia e na nefrolitise, que é a formação do cálculo, né? No cálculo renal. E as diminuições de magnésio são associadas a hipocalemia, hipocalcemia. Menos potássio, menos cálcio, desregula a absorção, a reabsorção, no caso, do magnésio, né? O alcoolismo crônico, a pancreatite aguda, a má absorção, a diálise, vão estar ali associados a problemas gastrointestinais, com redução da captação, da absorção de magnésio, né? Diarreia grave, como foi dito, diabetes mellitus também. Nos diuréticos, terapia com diuréticos e dietas pobres em magnésio. No hiperaldosteronismo primário, né? Hiperaldosteronismo primário, da mesma forma que reduz o cloreto, cadê ele? Hiperaldosteronismo primário, tá ali, aldosteronismo, né? Reduz o cloreto, também reduz magnésio por hemodiluição, tá? Desnutrição, nefropatias tubulares, desnutrição porque tem menos captação mesmo, né? Oferta alimentar. Nefropatias tubulares, por desequilíbrio no processo de reabsorção e de secreção, e o hiperparatireoidismo, tá? Concentração do magnésio sérico está aí em torno de 5 a 10, está bem, né, considerado ali já baixo, né? A gente vê que esse quadro, na verdade, é para ver qual é o problema do excesso de magnésio, né? Então, o normal dele é baixo, né? O normal dele é entre 1,5 e 2,1. De 5 a 10 miliequivalentes por litro, o paciente começa a ter fibrilação, né? Começa a ter problemas na condução elétrica cardíaca. Entre 10 e 13, pede reflexo de tendões. 13 a 15, paralisia respiratória. Maior que 25, parada cardíaca em diástole. Então,
magnésio é um íon que vale a pena a gente dosar, né, no paciente internado, principalmente, né, no paciente hospitalar. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês estudem esses conteúdos aí, esses assuntos. É um pouco extenso. Eu vou correndo com algumas coisas, infelizmente, porque, né, não dá para explicar tudo de tudo ao mesmo tempo, né? Como eu gosto de fazer. Às vezes eu tenho que dar uma passada rápida em algumas coisas, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês, pessoal. Ok? Um abraço e tudo de bom para vocês e uma boa prova para vocês.